Você faz uma acepção do cliente ou você faz um recurso independentemente da situação de fato? Eu imagino que um recurso ele é justo quando realmente é uma infração de trânsito ruim, né? Uma infração injusta. De repente o indivíduo não estava naquele momento, naquela situação. Vamos supor essa infração que é da fotinha. Né? Talvez foi um erro da máquina, alguma coisa. Então, agora, quando o indivíduo, de fato, ele ultrapassou, por exemplo, a velocidade permitida, e aí ele foi autuado, e o cara chega com essa situação pra você, não, eu tava lá, mas tem como quebrar, né? Tipo assim, pô, os caras me meteram a multa e tem como quebrar, eu prefiro pagar 1.000 conto, 2.000 conto, mais do que pagar os 500 dessa porra dessa multa. Tem uma história eu vou pedir pra você fazer, eu vou anotar suas perguntas como as 10 mais perguntadas, tá acertando todas até agora. Das mais perguntadas no escritório, essa daí, inclusive, é uma delas. E a resposta é simples. A nossa parte é prestar um serviço técnico. A gente não invade a esfera do mérito. Então, eu não tenho defesas nossas lá só quando realmente o cara tem mérito para poder cancelar que a gente vai. Porque ainda que ele tenha sido injustiçado na realidade, a defesa é muito difícil se pautar pelo mérito. Vou explicar por quê. A palavra do agente, que inclusive é um tema que eu trouxe para a gente discutir, depois disso a gente já pode entrar nesse tema, que é a presunção de legitimidade. Então, o que a autoridade de trânsito fala, o que o agente fala, é dito como verdade. Então, o cara pode ter sido injustiçado, que a canetada do policial vai fuder com a vida dele, se tiver que fuder. Então, assim, já não tô querendo ficar nem de um lado nem do outro, porque realmente 80% dos nossos clientes realmente cometeram as multas. 20% são injustiçados. Só que se a gente for atender só os 20%, que eu sei que está injustiçado, eu não vou sobreviver. Então a gente atende todo mundo fornecendo o quê? Conteúdos técnicos. Então o cara tá lá, bebeu, dirigiu, foi pego. Mas o bafômetro tá vencido. Por exemplo. Entendeu? São erros materiais. Né? O nosso atendimento, ele se pauta na legalidade. Tem uma coisa que a gente sempre fala pro cliente não. Quando a gente está conversando assim mesmo, que a gente fala que é o seguinte: o cidadão ele tem que cumprir a lei, mas os órgãos públicos também têm que cumprir a lei. Então, o que a gente faz? A gente faz um exame e entra com um processo para aferir se realmente a conduta do agente, o aparelho que foi utilizado, enfim, todos os detalhes daquela infração estão em consonância com a lei. Por quê? Porque o cidadão, embora errado, não pode ter que pagar nos ditames legais se a lei que o acusou também não tivesse sido seguido rigorosamente. Fabiano fala assim porque ele tem uma ideologia punitivista. Esse negócio de punir é do Estado, pô. O pessoal é da setor privado, não vai se preocupar em punir o cara, né? Não, a gente tá lá pra livrar. Porque assim, infelizmente tudo roda, palavras bonitas, mas no final das contas tudo volta no quê? A gente é contratado pra cancelar a multa. E eu não vou ficar perguntando pro cara se ele é culpado ou se ele não é. Nós temos situações muito tristes no escritório, assim, de injustiça mesmo. De pessoas que você vê que tem erro em cima de erro. Exemplos lá de cliente nosso. Que no mesmo dia, no local, o cara tomou 2 leis secas. Assim, como é que a PRF aplica? Eu falo assim, abertamente isso, porque os processos são públicos. Os autos de infrações são públicos, então tá lá o processo, se precisar de consultar, tá lá. E a gente, inclusive, posta direto na rede social. Exatamente. Olha, esse caso eram 2 multas, olha a situação. Aí a PRF aplica uma multa de recusar ao bafômetro, 17 horas do dia de hoje. E depois aplica uma por ter soprado o bafômetro. O cara recusou ou ele soprou. Os dois não dá. Então isso já aconteceu mais de uma situação de a gente entrar ainda com um recurso, impetrar o recurso e ainda é indeferido. Entendeu? Baseado sempre na famosa presunção de legitimidade. Então nessa situação assim, por que eu tenho 2 lados errados? O cara realmente bebeu e dirigiu. Tá errado. Não pode. Mas também não pode chegar lá e agir com arbitrariedade. Meter 2 multas no cara. Até porque a conduta, ela é tipificada, né? Se você bebeu e dirigiu, você vai receber uma multa. Sim. Que multa? Esta. Então, se foi aplicado mais de uma e não está, não é o que diz a lei, ela tem que ser cancelada. E aí, em situações como essa, a gente já, hoje, recorre apenas a que foi injustiçado. E aí, a outra, o cara paga. Paga vocês analisam se tem a possibilidade de recorrer. Se não tiver... Aí... Por que muitas vezes, mesmo quando não tem, supostamente, quando o cliente chega até nós e a gente analisa e fala, olha, as chances aqui são pequenas para o sucesso, ainda é muito importante a pessoa entrar com recurso, porque o recurso é extremamente moroso.
Então, tem recursos aí protocolados em 2018 que a gente ainda está esperando o resultado. Que já prescreveu, Que inclusive. prescreveu. Então, ele tinha esse argumento, quando ele entrou com recurso lá atrás, ele não tinha o argumento da prescrição, mas agora ele tem. Por quê? Porque ele se defendeu. Então, ele pode entrar com 0 chances, mas através do nosso trabalho ele pode conseguir chances ao longo desse trabalho. Porque a gente trabalha em cima do erro da autoridade. Ou o erro na aplicação da multa, ou o erro processual no andamento do processo administrativo. Até porque, se não cumpriu isso, a eficiência exigida no processo administrativo não foi cumprida. Então, descumpriu-se a lei. No final das contas, se a gente cancela a multa, não é nossa. É culpa do Detran e da PRF, que não obedece à lei. Porque as infrações que são canceladas, é realmente que existiu um erro ali. Ou o cara não fez, ou eles cometeram um erro. Tem situações em que são até engraçadas, assim. Em 2019, a questão das matrículas, né, foi. Nós pegamos uma enxurrada de multa que foi cancelada por causa de um erro da autoridade. Só que chegou tanta gente até nós com multas lavradas de maneira incorreta que o nosso coração doeu e a gente fez uma declaração para os órgãos explicando, olha, isso que vocês estão fazendo está incorreto. Enquanto vocês lavrarem, a gente vai cancelar. Só que o problema não é esse. O problema é que muitas pessoas que não merecem a infração estão recebendo. Então, não se trata só do nosso bolso. Se trata de um erro da autoridade que está punindo um monte de pessoas que não vão conhecer a gente e que vai pagar essa multa e que vai perder o direito de dirigir. E aí, houve uma portaria posterior e quebrou isso aí e organizou a situação. Então, a gente deixou de ganhar dinheiro, mas... O procedimento foi respeitado. O procedimento foi respeitado. A gente prezou por isso, até porque muitas pessoas não vão chegar até nós. E quem não chegar até nós pagou essa multa, perdeu o direito de dirigir à época.